A vida após a morte. Realidade ou ficção? O que você acha que acontece quando um animal morre? Para a maioria, a vida simplesmente acaba. Mas, para alguns, a morte é apenas o começo de uma história ainda mais estranha. Eles continuam a se mover, reagir e até caçar, mesmo depois de serem declarados mortos. Junte-se a mim, enquanto exploramos o mundo misterioso dos animais que desafiam a morte. Nas profundezas do oceano, encontramos o polvo, uma criatura de inteligência surpreendente. Mas o polvo guarda um segredo ainda mais extraordinário. Mesmo após a morte, seus tentáculos continuam a se mover e reagir. Imagine a cena. Um polvo, já sem vida, repousa no fundo do mar. De repente, um caranguejo se aproxima, atraído pela aparente presa fácil. Mas, num movimento rápido, um dos tentáculos do polvo se lança, agarrando o crustáceo com força. Este fenômeno se deve a um sistema nervoso descentralizado único, permitindo que os tentáculos funcionem independentemente do cérebro. As cobras, criaturas elegantes e misteriosas, despertam fascínio e medo em igual medida. Mas o que muitos não sabem é que o perigo de uma cobra pode persistir mesmo após sua morte. Imagine um dia quente no Texas, um homem cuidando de seu jardim, quando de repente sente uma dor lancinante na mão. Para seu horror, ele percebe que foi mordido por uma cabeça de cobra decepada. Este fenômeno assustador é possível porque os reflexos de uma cobra, como a mordida, são controlados por células nervosas na medula espinhal, que permanecem ativas por um tempo após a decapitação. Em 1945, no coração da América rural, um galo chamado Mike desafiou a morte de uma forma que ninguém poderia imaginar. Após um golpe de machado que deveria ter sido fatal, Mike se levantou, pronto para continuar seu dia como se nada tivesse acontecido. Mike sobreviveu por 18 meses sem cabeça porque parte de seu tronco cerebral e uma veia crucial permaneceram intactos. Ele se alimentava com a ajuda de um conta-gotas e até tentava cacarejar Mike, a galinha sem cabeça. Tornou-se uma sensação da noite para o dia. Ele viajava de cidade em cidade, exibindo sua incrível história de sobrevivência. Embora Mike não tenha vivido uma vida longa, seus 18 meses sem cabeça continuam a intrigar e surpreender. No mundo dos aracnídeos, a teia é sinônimo de vida. Mas o que acontece quando a tecelã encontra seu fim? Para algumas aranhas, a resposta é surpreendente. Elas continuam a tecer, mesmo na morte. Imagine uma aranha, pendurada em sua teia, já sem vida. Seus movimentos cessaram, mas a teia continua a crescer. Este fenômeno tem uma explicação científica. O processo de tecelagem da teia é controlado por reflexos automáticos, profundamente enraizados no sistema nervoso da aranha. Assim, mesmo após a morte, o corpo da aranha pode continuar a criar obras de arte. Para os peixes, a água é sinônimo de vida. Mas o que acontece quando esses seres aquáticos são arrancados de seu mundo subaquático? Imagine um peixe, recém-pescado, jogado no convés de um barco. Seus olhos vidrados e escamas opacas parecem confirmar seu destino. Mas, de repente, o peixe se contorce, seu corpo se debatendo em espasmos inesperados. Os músculos do peixe, mesmo após a morte, ainda contêm energia residual, liberada em contrações involuntárias, dando a ilusão de que o peixe ainda está vivo. As baratas, criaturas frequentemente desprezadas e temidas, são famosas por sua resistência lendária. Imagine uma barata, correndo por um beco escuro, quando, de repente, um objeto pesado cai do céu, decapitando-a. Para a maioria dos insetos, isso seria o fim da linha. Mas não para a barata.
Seu corpo sem cabeça continua a se mover, suas pernas percorrendo o chão em busca de comida e abrigo. Essa capacidade impressionante de sobreviver sem cabeça se deve ao sistema nervoso descentralizado da barata. Esses gânglios atuam como pequenos cérebros, permitindo que a barata continue a respirar, se mover e reagir ao ambiente, mesmo sem cabeça. Os sapos, com seus olhos esbugalhados e saltos desajeitados, podem não parecer os animais mais resistentes do mundo. No entanto, sob sua pele viscosa, escondem segredos surpreendentes. Imagine um sapo, imóvel em um laboratório, aparentemente sem vida. De repente, um choque elétrico percorre seu corpo e suas pernas se contraem, como se ele estivesse prestes a saltar. O movimento, embora breve, é inegável. Os músculos do sapo, embora privados de comandos do cérebro, ainda respondem a estímulos elétricos, contraindo-se e relaxando como se estivessem sendo controlados por uma força invisível. As lagartixas, mestres da camuflagem e acrobatas habilidosas, são conhecidas por sua capacidade de se desprender de suas caudas para escapar de predadores. Mas o que acontece com a cauda descartada? Para surpresa de muitos, ela não fica inerte. Em vez disso, ela se contorce e se debate no chão, criando uma distração enquanto a lagartixa escapa para um lugar seguro. Imagine uma lagartixa perseguida por um predador faminto. De repente, ela se vira e, num movimento rápido, abandona sua cauda. Este mecanismo de defesa engenhoso é possível graças a um sistema nervoso independente presente na cauda da lagartixa. As medusas, criaturas etéreas que flutuam nos oceanos como fantasmas, são famosas por seus tentáculos urticantes, capazes de causar dores lancinantes e até a morte. Mas o que muitos não sabem é que o perigo de uma medusa pode persistir mesmo após sua morte. Imagine um dia ensolarado na praia, crianças brincando na areia, quando, de repente, um grito de dor quebra a tranquilidade. Uma criança, atraída pela beleza de uma medusa aparentemente inofensiva, estende a mão para tocá-la e é recompensada com uma picada dolorosa. Isso ocorre porque os nematocistos, células urticantes presentes nos tentáculos da medusa, permanecem ativos mesmo após a morte do animal. Nas profundezas da África, um pequeno roedor de aparência estranha desafia tudo o que sabemos sobre os limites da vida. O rato toupeira pelado, com sua pele enrugada e dentes salientes, pode não ser o animal mais bonito do mundo, mas compensa a falta de beleza com sua resistência incrível. Imagine um rato toupeira pelado, preso em um túnel subterrâneo, sem oxigênio e com níveis de dióxido de carbono subindo rapidamente. Ele pode sobreviver sem oxigênio por 18 minutos, e seu cérebro continua funcionando mesmo após a morte clínica. Para a maioria dos mamíferos, essa situação seria fatal. Mas o rato toupeira pelado não é um mamífero comum. Em vez de sucumbir à morte, ele entra em um estado de animação suspensa, diminuindo drasticamente seu metabolismo e conservando energia. E assim termina nossa jornada pelo mundo misterioso dos animais que desafiam a morte. Vimos como criaturas, grandes e pequenas, desenvolveram maneiras extraordinárias de enganar, atrasar ou até mesmo transcender a morte. Essas histórias nos lembram de que a natureza está repleta de maravilhas ainda não descobertas e que a vida, em sua infinita criatividade, sempre encontra um caminho. Eles desafiam nossa compreensão da biologia, da morte e da própria definição de vida. E talvez, apenas talvez, a morte não seja o fim, mas apenas o começo de um novo capítulo, ainda mais extraordinário.